O Brasil apagou de novo. Tá bom. E mais uma vez o governo quer negar o óbvio. Os riscos dos apagões se repetiram e são altíssimos. Só ontem, mais de 6 milhões de pessoas ficaram completamente às escuras em 11 estados. Para variar, quando o apagão ocorre, começa esse jogo de empurra-empurra, em que as autoridades não têm coragem de assumir a culpa pelo ocorrido. Mais do que isso, querem fazer o eleitor de bobo, com explicações técnicas e evasivas diante da imprensa. Ora, se a luz acabou e o Brasil mais uma vez ficou às escuras, foi porque o governo deixou de tomar alguma providência. Não fizeram o devido planejamento, no sentido ou de garantir a geração de energia ou de transmiti-la. É uma conversa fiada que não convence. Ninguém acredita quando o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia diz que o apagão de ontem não foi causado pela sobrecarga. Muito menos dá para acreditar no presidente da empresa de pesquisas energéticas quando diz, aspas, o sistema funcionou como deveria, já que evitou que todo o Sudoeste apagasse, fecha aspas. Imaginem, senhoras e senhores senadores, se o sistema não tivesse funcionado então. E que sistema de segurança é esse que permite 11 dos 27 membros da federação apagarem, mas ainda é considerado seguro pelas autoridades do governo? Prezado ministro Lobão, a verdade é que não quer calar. E todos estão vendo, é uma só. Mais uma vez, o governo do PT não fez o dever de casa ao longo dos 12 anos. Vive de jogadas de marketing, mas não livrou o Brasil nem do apagão de energia, nem do apagão educacional, que também coloca às escuras as futuras gerações, sem lhes oferecer educação de qualidade. O discurso do governo é sempre o mesmo. Enrolam, mas não explicam nada. A reação da presidente é a mais curiosa ainda. Dilma orientou a equipe a antecipar licitações de usinas para ampliar a geração da energia. Parece até que se consegue fazer usina elétrica do dia para a noite, senador Álvaro Dias. Falta no setor energético o que falta em todas as áreas do governo: gestão, planejamento e marcos regulatórios. O improviso é generalizado. A imprensa diz que Dilma criou uma força-tarefa para o setor elétrico porque está preocupada com as eleições. Mas só agora, senhora presidente? O que o seu governo e do antecessor Lula fizeram para evitar apagões? Vão criar uma comissão só para tentar dizer que está estudando soluções para o problema? Provavelmente, o resultado vai ser parecido com o do apagão educacional, em que o empenho do governo para aprovar o Plano Nacional da Educação tem sido nulo, senador Cristóvão. E onde foi parar a fama da boa gestora da então ministra das Minas e Energia? Se o Brasil está às escuras, é bom lembrar que a culpa foi de quem ocupou a pasta no governo Lula e não tomou as medidas necessárias para evitar o colapso do sistema de fornecimento de energia. Todo mundo sabe o nome da responsável durante anos pelo setor: Dilma Rousseff. Ouço com muito prazer o senador Álvaro Dias. Senador Ciro Miranda, Vossa Excelência mais uma vez aborda com muita competência e inteligência um assunto que exige presença qualificada tecnicamente para conclusões acertadas. E certamente Vossa Excelência, além do conhecimento pessoal, houve especialistas para poder ter noção daquilo que está acontecendo no Brasil. O que me lembro e recordo agora é que a presidente, ainda ministra, ao tentar escamotear a realidade de um apagão havido, afirmava que apagão no Brasil jamais, é coisa do passado. Não teremos mais apagões no país, é coisa do passado. E nós estamos aí colecionando apagões.
um mais dramático que o outro para, especialmente, setores produtivos, mas, de modo geral, para toda a população. E nós ouvimos especialistas que contestam o governo. O governo diz uma coisa, os especialistas dizem outra. O que nós sabemos é que o governo tem investido muito pouco. Os alertas ocorridos não foram suficientes para que o governo adotasse estrategicamente medidas preventivas que viessem a evitar os apagões atuais. O governo não investe especialmente em linhas de transmissão de energia, sobrecarregando em razão do consumo maior, especialmente em regiões mais populosas, como o Sudeste, o Sul, o Centro-Oeste também, por falta de investimentos em linha de transmissão de energia. Veja a contradição. Um estado como o meu, de potencialidades hidrelétricas extraordinárias, rios, lá está Itaipu, um estado no escuro, apagão no Paraná. É incrível, mas é verdade. Ou seja, um país com potencialidades extraordinárias, o governo demonstra incapacidade de explorá-las. Por quê? É o governo do aparelhamento. É o Estado policial, denunciado recentemente pelo Romeu Tuma Júnior, mas é o Estado aparelhado por políticos e sindicalistas. Os aposentados, técnicos qualificados, que se aposentaram, não foram repostos com a mesma qualidade. Então, falta investimento e falta também qualidade de gestão, porque em detrimento da qualidade há um interesse político prevalente, porque esse governo não é um governo que tem um projeto de nação, é um partido que tem um projeto de poder. Lamentavelmente, Dilma Rousseff é a grande responsável, como disse Vossa Excelência, porque ela era ministra de Minas e Energia, e ela falhou, ela foi incompetente. Ela não teve a qualidade, ela não foi gestora, ela não soube adotar a estratégia e as medidas adequadas para evitar os apagões de hoje. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Realmente, como disse Vossa Excelência, são 12 anos. É muito pouco tempo, não dá para tomar as providências. Senhoras e senhores senadores, o Brasil precisa de planejamento, de um governo que pense nas ações de hoje voltadas para o futuro em todos os setores. No nível de participação política que chegou à sociedade, o cidadão não aceita mais esse jogo de cena. O que se vê agora é resultante de uma intervenção estatal no setor energético. Quem, em nome da barganha política, exclui dos processos de negociação consumidores, organizações sociais e especialistas independentes. A inversão de valores que coloca a ideologia à frente da estabilidade econômica e das necessidades reais da sociedade amplia os impasses e coloca em risco setores estratégicos da infraestrutura. O resultado está nos números. Foram 181 apagões desde 2011. Será que o ministro Lobão e a presidente Dilma conseguem explicar isso? Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, conceda a palavra com permite, senador. Ainda há tempo. Eu agradeço também ao senador, senhor presidente. Senador, eu acho que o senhor está trazendo aqui não é uma questão de oposição, é uma questão de quem está preocupado com o país. Nós precisamos despertar esse país, governo e oposição, de que não estamos bem. Faz uns 3 anos eu escrevi aqui um texto, fiz um discurso dizendo a economia está bem, mas não vai bem. Eu já não digo mais assim, eu já digo não está bem. A leitura do documento, senador Suplicy, mandado pela presidenta, que eu espero que um dia a gente aprove a proposta do senador Suplicy de que seja a presidenta quem traga, ou o presidente do momento, e não enviado por outra pessoa. Senador Suplicy, eu sou francamente defensor, como nos Estados Unidos, o presidente vai todo ano. Só fala do passado e das coisas boas. Nós estamos numa rota cheia de bombas para explodir. Na economia, basta falar na balança comercial, que até algum tempo atrás dava 40 bilhões de superávit. Agora
está caindo para 40 bilhões de déficit, se continuar a tendência que a gente viu em janeiro. Essa guerrilha cibernética que está acontecendo, com queima de ônibus, com manifestações por todas as partes, isso vai gerar uma quebra do funcionamento da sociedade, com vias paralisadas, com aeroportos que não vão poder funcionar, com queima de veículos. O trânsito é uma bomba que, aliás, eu digo que vai explodir, mas já explodiu a situação do trânsito. O transporte público, eu digo que vai explodir, mas já explodiu. Basta ver os jornais todos os dias, as manifestações da população no seu sofrimento diante da impossibilidade de se locomover com segurança. A violência. Nós estamos numa guerra civil. Será que não se está percebendo que nós estamos numa guerra civil sem partido, sem ideologia, sem proposta, mas caótica? Mas é uma guerra civil que a gente vê. Cada dia a gente vê a notícia de algum caso. Agora é o próprio filho de um governador que é assaltado. Você chegou pertinho. Nós estamos vivendo, sobretudo, para não continuar falando, uma bomba que é a euforia que o governo vive. O governo esconde, ou pior do que esconder, não vê que temos bombas adiante. Uma delas, o apagão que o senhor falou, elétrico, que não tem sido visto, que tem sido negado. E o pior que pode acontecer no governante é não ver os riscos que estão adiante, negá-los. E, para concluir, a bomba que vai explodir quando a gente descobrir que a contabilidade criativa passava uma ideia falsa da realidade fiscal desse país. Por isso, o seu discurso é tão importante. Não é um discurso de um senador da oposição, não vejo assim, mas de um cidadão preocupado. Senador Cristóvão, é justamente esse ponto que eu toco. Não é um discurso de oposição, é o setor produtivo parando, desemprego, falta de impostos. Senador Ciro Miranda, em homenagem à energia do senador Edson Lobão, senadora, isso, com a como Vossa Excelência mencionou um tema que é especialmente e que não vem dessa gestão, deixei dele, bem claro. Eu vou conceder mais 2 minutos a Vossa Excelência. Então passo ao nobre colega e querido senador Lobão Filho. Agradeço imensamente a gentileza do nosso presidente, sempre tão gentil. E, até antes de falar, gostaria de fazer o registro. Vossa Excelência tem em mim um dos seus maiores fãs e amigos dentro dessa casa. E é sabedor desse fato. Tenho um carinho todo especial pelo meu querido colega Ciro Miranda. Mas eu não posso deixar também, não posso me furtar a dar alguns esclarecimentos. Como meu colega sabe, eu sou presidente de um grupo de empresas de comunicação. Vou dar um exemplo prático para poder adentrar no assunto de forma muito rápida. E tenho grandes sistemas elétricos dentro da minha empresa, porque faz parte do meu business. E eu sou um empresário arrojado e agressivo. Tenho todos os sistemas possíveis e imagináveis que o dinheiro pode comprar para a proteção elétrica, porque o meu negócio depende da energia elétrica. Se um transmissor de televisão sair do ar, o meu negócio para, eu não faturo nada. Eu tenho lá 400 funcionários de barriga para cima sem ter o que fazer. Eu vivo, portanto, da energia elétrica. E tenho que me precaver de possíveis problemas no meu sistema elétrico. Mas eu quero dizer, Vossa Excelência, que é impossível eu me precaver de descargas elétricas. E, anualmente, eu tenho efetivamente problemas, apesar de todos os sistemas de segurança que eu tenho, sistema em cascata, relés, disjuntores, eu tenho tudo, aterramentos, tenho tudo que é possível comprar. E, ainda assim, se não de ano em ano, de 2 em 2 anos, o meu sistema sofre um colapso por conta de descargas elétricas, atmosféricas elétricas. Então, o sistema brasileiro é um sistema que nós optamos por ser interligado. Isso tem grandes vantagens para o país e algumas desvantagens. Nós podemos entregar uma geração de energia lá em Rondônia e ela ser
fornecida por um empreendedor, uma fábrica lá no Rio Grande do Sul. Isso é fantástico. Nós podemos ter um problema setorial em Brasília e o sistema de São Paulo fornecer energia para Brasília, porque nós estamos todos interligados. Em compensação, quando temos problemas que a natureza nos impõe, este problema também se propaga. E foi o evento que ocorreu agora. Houve uma descarga elétrica imensa, dispositivos não aguentaram, como nenhum jamais aguentará uma descarga elétrica, dependendo da forma como ela atingir a rede, e isso vai gerar problemas na rede. O nosso sistema hoje está ultra super planejado. Nós temos problemas climáticos de falta de água, por exemplo, mas perceba que o Brasil não racionou energia por falta de água. Nós aprendemos a lição. O ministro Edson Lobão soube fazer o tamanho da nossa reserva em energia térmica suficiente para que o Brasil possa ter a sua independência da chuva. É uma energia mais cara, mas está ali de reserva, coisa que o Brasil não tinha no passado, hoje tem. E tem dimensionado para a nossa necessidade, não nos custando mais do que o brasileiro aguenta pagar. Então, o nosso sistema tende cada dia mais a se aperfeiçoar e tem uma equipe de altíssimo nível pensando nesse sistema dia e noite e dia. Não há nada que doa mais no coração do ministro Edson Lobão do que ter uma interrupção de energia dessa. Porque ele sabe o que isso afeta a população brasileira, as empresas, as indústrias, o cidadão, os hospitais. Isso é péssimo sob todos os aspectos. E todas as medidas, eu lhe asseguro, meu amigo Ciro, lhe asseguro que todas as medidas de segurança, elas estão adotadas, não estão sendo adotadas, elas estão adotadas. O sistema é trabalhoso, mas ele é um sistema, do ponto de vista mundial, de altíssima qualidade, reconhecido no mundo todo como sistema de altíssima qualidade. É essa tranquilidade que eu gostaria de passar a Vossa Excelência, em saber que tem homens responsáveis no comando desse ministério, pessoas de altíssimo preocupadas com o sistema de conexão brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Lobão. Sabe também da estima que tenho por Vossa Excelência, mas o que nos preocupa não são essas coisas só pontuais. São 181 apagões entre pequenos, localizados e grandes desde 2011. E o que nos preocupa mais, eu não sei no estado do Maranhão, mas no Centro-Oeste, a manutenção das linhas de transmissão estão péssimas. Pelo menos naquela região, nós temos tido constantemente, quer dizer, o sistema às vezes não independe depende muito mais das geradoras ou das transmissoras, mas que eu acho que o governo tem que jogar, então, bastante duro, porque no meu estado falta energia com muita facilidade. E com isso, a produtividade para, desemprego, impostos, é o caso das empresas de Vossa Excelência. Uma empresa como a sua ficar 15 minutos sem energia é um prejuízo monstruoso. Então, eu acho que isso é muito boa também. E eu acho que nós temos que, de uma maneira definitiva, fazemos não só um planejamento, mas um esforço concentrado. O Brasil, como é que o Brasil vai crescer 4%? Ele não está pronto para isso. Pelo menos no Centro-Oeste, uma parte do país não tem condição. Então, é um alerta. O que aconteceu pode ter sido por um outro motivo, mas ele vem que sirva de alerta, porque o Ministério está trabalhando nesses últimos anos, mas o resultado foi desde o governo de Fernando Henrique, quando deu o primeiro alarme, e nós tivemos 8 anos pela frente que ficamos patinando. Muito obrigado, senhor presidente, pela sua paciência. Obrigado.